Você vai fazer a segunda fase da Unesp e não faz ideia de como fazer uma boa redação ainda? Então faz o seguinte, se liga no vídeo de hoje. Fala, gente linda, beleza? Japa da Redação aqui, trazendo como sempre conteúdo de qualidade para você e dessa vez para garantir a sua vaga no vestibular, no curso que você tanto almeja. E nesse conteúdo de hoje a gente vai tratar justamente do que? De um projeto de texto estratégico voltado para você se dar muito bem na redação da VUNESP. Mas antes de entrar no mérito desse conteúdo propriamente, eu peço aquela gentileza de sempre que você pode fazer para nos ajudar, né? Não é inscrito no nosso canal? Se inscreva, ative as notificações para receber as informações mais recentes. Lembrando que tem vídeo toda semana para vocês. Além disso, você pode ajudar bastante também curtindo esse conteúdo e compartilhando o nosso vídeo com muito mais pessoas. Dessa forma, vocês nos tornam também cada vez mais relevantes nas redes sociais. E primeiramente, quando a gente fala da VUNESP, da dissertação, a gente tem que pensar em uma divisão que seja equilibrada em relação às macroestruturas que vão ser recrutadas. E por macroestrutura, eu entendo 3 elementozinhos fundamentais que compõem qualquer texto argumentativo. Fala da introdução, do desenvolvimento e da conclusão. E nesse modelinho que eu proponho para vocês, que é um modelo bem padrãozinho que eu adoro adotar aqui, que eu acho que funciona como uma luva para qualquer texto dissertativo, é aquele que você vai recrutar 4 parágrafos. Um para a introdução, obviamente, 2 para o desenvolvimento e 1 para a nossa conclusão. Vale lembrar ainda a todos vocês que na Unesp a gente não usa o quê? A intervenção na nossa conclusão. Esse tipo de modelo que é bem viciado, que a gente usa constantemente para fazer uma redação Enem, não é recrutado neste modelo, assim como também em vários outros tipos de redação, de propostas de redação de bancas vestibulares distintas, beleza? Dito isso, a gente também tem que pensar em dividir a nossa redação de maneira estratégica. Então, quando eu pego um aluno, por exemplo, que está bem cru em relação ao processo de desenvolvimento da dissertação, a primeira coisa que ele aprende é essa divisão que eu acabei de passar para vocês. Mas, além disso, a gente tem que pensar no seguinte, cada parágrafo dentro dessa estrutura toda possui também uma estrutura interna, composta por vários períodos. E esses vários períodos dentro de cada parágrafo também possuem funções muito específicas. E essas funções, gente, elas têm que obrigatoriamente ser internalizadas por cada um de nós. Mas calma que eu vou ensinar para vocês como fazer com cada estrutura dentro de cada parágrafo. A começar aí pela nossa introdução. Nesse modelo de introdução que eu trago para vocês, eu uso normalmente para a VUNESP o chamado método dedutivo. Pô, professor, o que é um método dedutivo? É um método que vai do maior para o menor. Como assim? É um método em que, no começo da minha introdução, eu estabeleço uma visão extremamente genérica sobre o assunto que vai ser abordado. E gradativamente, à medida que eu vou me encaminhando para estipular a tese, ao final da minha introdução, eu vou afunilando e especificando o tema que eu pretendo trabalhar ao longo do meu desenvolvimento, que é o tema central da minha dissertação. E esse modelo funciona como uma luva para qualquer tipo de proposta que você venha a encontrar na VUNESP. Olha que legal então, passando uma dica de modelo de introdução para vocês. Pô, professor, mas como eu divido essa introdução então? Beleza, vamos então verificar a divisão interna desse tipo de introdução. No primeiro período, que eu tenho a minha contextualização, e essa contextualização é o primeiro período da sua introdução responsável por dar realmente uma visão muito ampla e genérica sobre o assunto tratado. O segundo período é chamado de problematização, o momento em que eu vou inserir de fato as palavras-chave e a polêmica trazida pela comanda de redação, pela proposta propriamente dita. E o meu terceiro período é chamado de tese, posicionamento ou mesmo de proposição. É o momento em que, de acordo com a polêmica tratada, eu insiro a minha posição, a defesa da minha tese, a minha visão de mundo, ou mesmo aquilo que eu pretendo fazer no decorrer do desenvolvimento 1 e 2 ao longo da minha argumentação. Ou seja, nesse modelo que eu estou propondo para vocês, a minha introdução vai ser dividida em 3 períodos. Mais uma vez, contextualização, problematização e tese, fazendo uso de um método conhecido por método dedutivo, do maior
para o menor. Mas se ainda você tem dúvida em relação a esse método, calma que daqui a pouco eu vou apresentar para vocês um modelinho prático para entender melhor essa questão da construção da introdução método dedutivo. E no desenvolvimento, professor, como que eu devo fazer? Se o meu desenvolvimento é recrutado por meio de 2 parágrafos argumentativos, a minha problemática aqui é em tentar pegar, recortar 2 facetas do problema. Isso é muito importante, tá? Em cada um dos parágrafos argumentativos, eu tenho que ter a sensibilidade de observar 2 argumentos, 2 faces do problema mesmo, e não 3, 4, 5, até porque eu não tenho espaço suficiente para desenvolver um bom texto dissertativo e denso se eu tiver muitas facetas a serem analisadas. Até porque o meu espaçamento disponível na redação é muito restrito a 30 linhas, portanto, não dá para escrever um monte de coisa. Por isso, a gente tem que pensar, quando a gente analisa o tema de redação, em abordar apenas 2 facetas desse problema, 2 argumentos. Cientes disso, esses 2 argumentos, cada qual vão ter que aparecer no quê? Nos meus 2 parágrafos de desenvolvimento. E nesses parágrafos de desenvolvimento, responsáveis por inserir uma argumentação, apresentam também uma estrutura que a gente tem que utilizar como padronizada. E a minha sugestão é você recrutar sempre 4 períodos para desenvolver estes tipos de parágrafos, em que o primeiro período é chamado de tópico frasal. Para quem não sabe ainda, tópico frasal é uma afirmação inicial, é o norteamento, é a delimitação do assunto que a gente vai tratar naquele parágrafo especificamente. É aquilo que eu pretendo desenvolver ao longo daquele parágrafo especificamente. E esse tópico frasal é fundamental para que você norteie e oriente a questão argumentativa daquele parágrafo em específico, por isso não pode faltar. Depois que você inseriu o tópico frasal, o segundo período é o lugar responsável por você inserir um repertório sociocultural produtivo. Mas vale alertar a todos vocês que a Unesp não gosta que você retire informações, dados dos repertórios que são atribuídos nos textos motivadores. Nesse ponto, cabe a você o discernimento, as informações, a questão crítica e reflexiva para recortar do seu repertório de mundo uma informação cabível nesse contexto de produção. Então, o segundo período, mais uma vez, é responsável por inserir o meu repertório. Já o terceiro período é fundamental para nós inserirmos a argumentação. Pô, professor, mas o que seria essa argumentação propriamente? Nada mais é do que a análise do repertório que foi citado acima, associado ao tópico frasal e ao tema e à posição que eu assumi. Então esse é o momento em que eu vou realmente usar as minhas habilidades de relação, de argumentação, de análise do problema. E por último, no quarto parágrafo, eu insiro um fechamento. E esse fechamento do parágrafo, ele pode ser feito de maneiras distintas. Eu recomendo particularmente 2 quando se fala na Unesp. Eu recomendo você utilizar um fechamento em que você retome o tópico frasal, arrematando definitivamente a importância daquele argumento, ou você ainda pode inserir uma comprovação. E essa comprovação necessariamente pode ser utilizada a partir de um repertório que você carrega ou por uma comprovação de ordem empírica, sem necessariamente se preocupar em comprovar a fonte. Dito isso, eu tenho 2 parágrafos de desenvolvimento que apresentam uma estrutura fixa, cada qual representado ou composto por 4 períodos, cada um com uma função específica. Você percebeu isso? E é isso que é chamar um texto de estratégico, quando cada elemento da sua estrutura textual tem uma função muito específica, e isso é muito bem perceptível pelo corretor e facilita demais a leitura dele e até mesmo a atribuição de nota. Agora, professor, e a conclusão? Se não tem intervenção, o que eu devo fazer? Porque eu não sei o que eu faço se não for para fazer uma intervenção. De fato, gente linda, isso é um vício que muita gente carrega porque a gente fica tão atribulado e tão focado e obcecado em fazer modelo Enem que a gente se esquece dos outros modelos. E esse modelo especificamente da FUVEST é um tipo de modelo em que a conclusão obedece a uma visão mais tradicional mesmo, em que a gente exclui a possibilidade de uma intervenção. Pera aí, professor, então não posso fazer intervenção nesse tipo de modelo de redação? Você até pode, mas não é conveniente, até porque essa intervenção não é sequer cobrada pela banca corretora. Então pensa comigo, se não é cobrada, você vai colocar para quê? Veja então que o seu propósito na conclusão é estabelecer
um parágrafo bem mais reduzido se for comparar ao modelo Enem, em que eu vou utilizar 3 períodos. Nesses 3 períodos, cada um deles tem uma função específica também. O primeiro período da conclusão é aquele responsável por retomar a tese, retomar o seu posicionamento, retomar o problema que foi apontado lá na introdução. Já o segundo período é o momento que você vai inserir o quê? Uma síntese dos argumentos centrais. Muitos, inclusive, optam por até mesmo fazer uma paráfrase do tópico frasal trabalhado no D1 e no D2. Isso funciona muito bem também, tá? Feito isso, retomado toda essa informação, o último período, um terceiro período, ainda pode entrar nessa composição, em que você vai arrematar definitivamente o conteúdo do seu texto e encerrar com uma frase de efeito. Alguma coisa que realmente chama atenção e mostra o quão criativo e capaz você é. Pô, professor, bacana essa estrutura textual que você passou. Sim, é ótima, mas e a questão prática, como funciona? Calma, como eu disse no começo da aula, a gente vai apresentar um modelo para vocês não ficarem desamparados. Então se liga aí que a gente já vai passar esse modelinho. Mas antes de dar continuidade a esse modelinho, eu quero convidar vocês a conhecer um pouco mais da nossa plataforma de correção de redação, a Corrija-me, eleita a melhor plataforma de correção de redação do Brasil. E para acessar é muito simples, basta você clicar no link que está na descrição desse vídeo. Você se inscreve gratuitamente e conhece um pouquinho o nosso trabalho. E certamente você vai se apaixonar e vai fazer parte dessa grande família de vencedores. Pô, professor, mas por que essa plataforma é foda desse jeito? É a melhor do Brasil? Digo para vocês, nós trabalhamos com uma metodologia voltada a 2 segmentos que são fundamentais, pilares de sustentação do aprendizado da redação. Falo aqui da teoria e da prática. Na teoria, gente, a gente conta com diversas aulas distribuídas em diversos cursos, dependendo do nível do estudante. Na prática, você conta com a possibilidade de enviar a redação que vai ser corrigida por profissionais que vão dar um feedback qualificado para você melhorar gradativamente naquilo que lhe interessa apenas a sua redação. Olha só que bacana. Então, por conta disso, nós hoje somos a melhor plataforma de correção de redação do Brasil. Agora sim, depois desse merchanzinho básico, vamos para o nosso modelo de redação. E olha só o que eu trouxe para vocês. Eu trouxe esse teminha que vocês podem ver aqui. A justiça é conivente ou imparcial no Brasil. Veja que esse tema de redação é um que está disponível na nossa plataforma e é muito coerente com a atual conjuntura. E quem sabe pode cair aí no seu exame vestibular, né? Vai que a gente acerta mais um, afinal de contas a gente já acertou o do Enem deste ano de 2022. E em cima desse tema, a gente elaborou um modelo para vocês observarem. Editor, sobe para mim na íntegra a nossa introdução. E em cima desse texto eu vou explicar para vocês como funciona cada uma das passagens da estrutura redacional. Então fiquem ligados, vamos para a leitura. Primeiramente, vejam aqui visualmente que eu dividi com cores diferentes a nossa introdução. Cada cor é referente a um período diferente, com uma função distinta, como vocês podem observar num quadrinho ao lado. Primeiramente, a gente vai estabelecer a nossa contextualização em vermelho. Lembra que eu falei para vocês que eu vou utilizar o método dedutivo para fazer essa introdução, do maior para o menor, do genérico para o específico? Vamos lá então. No Brasil, seguindo o modelo de governo democrático, o poder é tripartite, em que cada esfera é responsável pela condução de funções específicas. Perceba que eu estou colocando o meu primeiro período localizando o leitor mesmo, o corretor, em relação ao tema de redação. Eu vou falar de poderes que compõem a esfera do governo brasileiro. Tripartite, lembra que nós temos 3 poderes: legislativo, judiciário e executivo. E olha só o meu afunilamento a partir do segundo período, que é a nossa problematização. No caso dos tribunais, o judiciário é o grande responsável por efetivar julgamentos e cabe a ele a prerrogativa da imparcialidade na forma de conduzir a justiça. Perceba? É o tema da nossa redação, justiça. Se o judiciário, aquele que é responsável por efetivar a justiça, ele é realmente conivente ou imparcial. Lembrando que conivente é quando o judiciário ele atenta para um lado e não para o outro, ele não julga coerentemente ou igualmente todas as pessoas, e imparcial é quando julgaria igualmente todas as pessoas. E no último período, em preto, veja que eu insiro o quê? A minha tese, o meu posicionamento, aquilo que vai guiar todo o processo argumentativo durante o processo de desenvolvimento. No entanto, o que se observa muitas vezes é o contrário, ações coniventes com o privilégio das elites em detrimento dos mais pobres. Percebam que eu deixei bem claro na minha tese
aquilo que eu vou desenvolver e vou defender? Eu vou defender a ideia de que o judiciário é sim conivente. Por quê? Porque muitas vezes os seus julgamentos são nublados pelos fatores econômicos. Inclusive também a gente vai falar sobre os fatores raciais. Perceba que a gente deixou bem claro a nossa posição e em cima da nossa posição o que a gente pretende fazer no desenvolvimento é defendê-la, argumentar com o sentido persuasivo de convencer o leitor de que a minha visão é a correta. Agora que a gente viu a introdução bonitinho e estrategicamente elaborado, vamos para o nosso desenvolvimento 1. Vale lembrar que tem uma estrutura fixa também. Sobe para mim, editor, por favor. Veja aí nessa imagem que vocês estão observando que eu também usei as cores para dividir bonitinho o desenvolvimento deste parágrafo de acordo com os períodos. O primeiro período é o meu tópico frasal. Lembra que eu disse para vocês que o tópico frasal é uma afirmação inicial que recorta, que delineia, que delimita o conteúdo que vai ser trabalhado neste parágrafo especificamente? Então vamos fazer a leitura desse. De início, é importante buscar observar as incoerências do judiciário brasileiro em suas mais diversas esferas. Então veja que esse meu tópico frasal, ele está incitando vocês a refletirem sobre as questões que envolvem as incoerências do judiciário, como ele realmente não é imparcial, como ele é conivente com uma esfera do poder. Vamos lá? De acordo com a Constituição Federal, em seu artigo 5º, todos são iguais perante a lei. Porém, o que se observa é a parcialidade nas condutas do poder responsável pela manutenção da Carta Magna. Perceba que nesse caso, eu já inseri o meu repertório e fiz uma parcial análise dele. Esse repertório remete a um dado que é muito relevante que está expresso na Constituição Federal. Afinal de contas, essa informação ela deveria guiar o quê? O julgamento, as ações do judiciário, mas isso não acontece. Na sequência, pode perceber em verde que eu inseri a minha argumentação. E essa argumentação, você também vai notar o seguinte, que é a parte mais longa. Por quê? Porque a análise que eu faço propriamente é a análise que eu fiz a respeito do repertório, associando ao tema especificamente que propende a defender a ideia de que a justiça é conivente. Vamos lá? Isso pode ser constatado na tratativa diferenciada em relação a classes sociais diferentes, visto que as elites apresentam condições financeiras efetivas de buscarem recursos os mais diversos para poder protelar julgamentos ou para recorrer às mais diversas decisões nas instâncias menores. Exatamente o contrário do que acontece com os mais pobres, os quais, numa boa parte, nem mesmo passam por julgamentos e são confinados em sistemas prisionais degradantes. Veja, a minha parte em verde faz uma análise daquilo que acontece na realidade conjuntural brasileira, tendo em vista aquilo que foi estipulado pelo tópico frasal e tendo em vista também a contribuição dada pelo repertório. E para finalizar esse parágrafo, eu faço um fechamento. Fechamento, pode perceber que é pequeno também, assim como o tópico frasal. Vamos lá. A exemplo disso, não é incomum que prisões apreendam pobres inocentes sem que haja uma consistente investigação. Perceba que nesse fechamento eu optei por fazer o quê? Uma comprovação. Veja que eu citei anteriormente que a forma de você encerrar um parágrafo argumentativo são duas. Ou você encerra por meio de um arremate reafirmando aquilo que foi dito no tópico frasal, ou você constrói uma exemplificação, uma comprovação que pode fazer com que o corretor tenha uma ideia concreta de que aquilo é uma realidade vigente no país. Agora vamos ver o nosso segundo parágrafo argumentativo. Editor, sobe para mim. Além disso, perceba que nós temos um conectivo nesse caso, estabelecendo uma ligação entre os parágrafos, o terceiro e o segundo. Além disso, é nítido que a justiça brasileira, assim como o sistema de segurança pública, são inerentemente associados ao racismo estrutural. Perceba que eu estou defendendo que a justiça ela não é feita com imparcialidade, porque nós temos uma situação no Brasil que é justamente o racismo estrutural, que acaba, sim, fazendo a seleção daquilo que é criminoso daquilo que não é. Segundo o levantamento do Anuário de Segurança Pública em 2019, quase 70% dos presos brasileiros eram negros. Destes, a maioria nem sequer havia sido julgada, ou seja, tratava-se de presos que aguardavam em reclusão a decisão de autoridades. Perceba que ficou claro nesse tipo de dado, nessa informação que é comprovada e legitimada pelo Anuário de Segurança Pública feito em 2019, que a maior parte da população carcerária no Brasil é de negros, e que uma grande parte dessa população carcerária de negros, a maioria, nem sequer foi julgado, ou seja, são presos provisórios que aguardam julgamentos em reclusão.
E essa situação não acontece com grande parte da população branca que tem recursos e por isso mesmo pode apelar e pode responder o processo em liberdade. Olha que interessante essa diferenciação em relação a como a justiça se comporta de acordo com as questões étnicas, não é? Agora a gente vai para a análise no nosso terceiro período em verde. Por esse recorte observado, é possível discernir que a justiça acaba por enclausurar seletivamente mais negros do que brancos, numa clara relação que externaliza o racismo estrutural. Haja vista que os brancos, com melhores condições, contam com recursos financeiros para aguardar em liberdade o julgamento. E aí o fechamento para encerrar esse parágrafo, logo, olha o elemento conectivo conclusivo, é evidente que a justiça pesa suas ações em relação aos negros devido à própria estigmatização que associa corpos pretos ao crime. Veja que nós temos um fechamento arrematando então aquilo que a gente havia afirmado lá no tópico frasal e também durante o decorrer de todo o desenvolvimento. Perceberam aqui que o nosso desenvolvimento ele é seguro, ele é estratégico, ele é pensado, ele é arquitetado de acordo com a função que cabe a cada um desses períodos? Gente, é isso que o corretor quer ver, a sua capacidade de estruturar estrategicamente um texto sem deixar lacunas argumentativas. Agora, para finalizar esse nosso estudo sobre a redação VUNESP, vamos para a nossa conclusão. Editor, sobe para mim o nosso último parágrafo. Veja que nesse caso, gente linda, eu coloquei o nosso parágrafo por meio também de legendas, dividindo bonitinho em 3 períodos, cada qual com uma função específica, e você pode perceber que a fonte já é maior. O nosso parágrafo conclusivo é bem menor porque não conta do que? Da famosa intervenção. Vamos para a leitura. Dado o exposto, olha o nosso conectivo fazendo a ponte, a ligação entre a conclusão e o nosso desenvolvimento, fica nítido que o país conta com uma justiça conivente com as desigualdades. Veja, o meu primeiro período nada mais faz do que ligar-se ao desenvolvimento por meio do conectivo e inserir de imediato o quê? A reafirmação da tese, aquilo que a gente havia colocado na introdução, já estrategicamente falando. Na sequência, em azul, a gente estipula o quê? A nossa síntese do desenvolvimento. Prova disso são as tratativas dadas a réus de acordo com a classe social e a etnia. A gente falou da classe social em D1 e a gente falou sobre a etnia em D2, demonstrando como o Brasil é povoado por uma elite segregacionista. Assim sendo, olha o nosso último período chamado de chave de ouro para arrematar com uma frase de efeito definitivamente o nosso texto dissertativo. Assim sendo, infelizmente, perpetua-se solidamente a injustiça que oprime as massas menos afortunadas. Veja que esse encerramento ele tem que ter um efeito de estilo. É o momento em que a gente fica livre para fugir da formatação mais tradicional da dissertação e colocar uma frase de efeito um tanto quanto metafórica. Você é livre para fazer isso nesse momento especificamente. E aí, gente linda, gostaram desse conteúdo, dessa redação modelo? Se por acaso vocês gostaram, curtiram bacana e querem utilizar essa estrutura como modelo, não se esqueça, vocês podem dar um pausezinho no momento conveniente, tirar um printzinho desse conteúdo, desse documento, enfim, que está aí disponível para vocês, ok? Caso vocês queiram esse documento que eu produzi aqui e que passe para vocês em PDF, basta você fazer parte do nosso grupo do Telegram também, cujo link está na descrição desse vídeo. E claro, peço para vocês também a gentileza, se gostou bastante do nosso conteúdo, não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, afinal de contas a gente também passa conteúdo diário por lá. E dentre esses tantos conteúdos, certamente a VUNESP é o nosso foco. Valeu, gente linda, muito obrigado por assistir essa aula até o final, bons estudos e até a próxima aula!